Bom dia. Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Xintim, o vale das Acácias, 2 espiões e lhes orientou: Ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram e encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faz sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e respondeu os mensageiros do rei: De fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade ao anoitecer, esses homens saíram, e não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente, e os alcançareis. Ela, no entanto, havia-os conduzido para o terraço, e os tinha escondido sobre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar em que a estrada atravessa o rio Jordão. Josué então envia 2 homens para espionar a terra de Jericó, do outro lado ali, e toda a região. Para trazer informações, porque todos nós somos sabedores que uma guerra, você vence ela através de informações. Por isso a necessidade do serviço de inteligências, E então mandou para espionar. Eles foram, olharam e se hospedaram exatamente na casa de uma prostituta por nome Raabe. Esta prostituta tinha sua casa, ela morava sobre os muros da cidade. O que é isso? Naquela época as cidades eram muradas, cercadas como Jericó. Vamos falar especialmente de Jericó. Ela era murada, diz que o muro dela era extremamente largo, que dava inclusive para passar sobre o muro 2 carruagens juntas, 2 carroças juntas. Então imagina-se a largura do muro. Então ali sobre o muro as pessoas tinham suas casas. E ela tinha uma casa lá. Esta prostituta hospedou então esses 2 enviados, esses 2 espiões de Israel. Mas esta informação chegou até o rei de Jericó. O rei de Jericó então manda ela expulsar eles para que fosse presos e punidos nesses espiões. Mas ela escondeu esses espiões na sua casa, no terraço da casa, e mandou dizer, falou, não, realmente eles vieram, estiveram aqui, mas como chegando a anoitecer, a hora de fechar os portões da cidade, eles foram embora, saíram por aí. Manda ir atrás dele que vocês talvez o encontrem. E eles foram até próximo e não o encontraram. Porque ao anoitecer, os portões das cidades eram fechados. É medida de segurança. Depois nós veremos, mais à frente, já no Novo Testamento, nós vamos descobrir que esta prostituta, a Raabe, está na descendência de Jesus. José era descendente dessa prostituta. Então nós vamos ver que na árvore genealógica de José tinha guerreiro, tinha assassino, teve traidores, teve prostituta e por aí afora. Basta nós conferir no início de Mateus, no capítulo fala toda a genealogia de Jesus. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhe: Sei que Deus vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes destas terras
estão tomados de pânicos diante de vós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que fizeste os 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, a Seom e Alguê, e que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém por causa da vossa presença. Porquanto Deus, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus, e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me em o nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro, de que preservarei a vida do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e de todos que lhes pertencem, e de que livrareis da morte por Israel. Diante deste apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando o Senhor nos der a posse desta terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então ela os ajudou a descer por uma corda, pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E recomendou-lhes: ide para aquela montanha, a fim de que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que retorne aquele que vos procura, e depois segui o vosso caminho. Os espiões israelitas concluíram o acordo dizendo: estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se quando de nossa chegada a esta terra não tiveres atado este cordão de fio vermelho, escarlate, a janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família e servos de teu pai. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora, o seu sangue cairá sobre sua própria cabeça, e nós não teremos qualquer culpa sobre isso. Mas o sangue e a vida daquele que estiver contigo será de nossa responsabilidade, e cairá sobre as nossas cabeças se alguém puser a mão sobre esta pessoa para feri-la. Contudo, se denunciar dessa nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar solenemente. Diante do que Raabe anuiu, que assim seja de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu, e eles partiram, e ela atou o cordão vermelho escarlate à janela. Então eles falaram com ela, ela subiu ao terraço e falou com ele: olha, nós ficamos sabendo do que Deus tem feito por vocês. Nós sabemos que é Deus que está combatendo. Sabendo da história que Deus abriu o Mar Vermelho para vocês passarem. Ou vocês fizeram aqueles 2 reis, a Seom e Alguê. Então todos nós estamos amedrontados, estamos temerosos, estamos desfalecidos de medo de vocês. E então o que é o que nós queremos saber? Nós sabemos que Deus já deu isto aqui para vocês. E nós sabemos que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, é o Deus que é no céu, que comanda o céu, a terra e tudo. Nos reconhecemos. E por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, seria em nome de Deus naquela época, né? Que vocês preservem minha vida, assim como eu estou sendo bondoso, misericordioso, estou ajudando vocês, que vocês também pensem assim. Que vocês proteja, cuide, não deixe, não mate a mim e os meus familiares, meus pais, meus irmãos. Eles falaram: vamos fazer um acordo. Se no dia que nós atacarmos aqui, no dia que nós tomar posse, virmos assumir aqui, se os seus pais, você trouxer para sua casa, seus pais, seus irmãos, toda a sua família estiver dentro de casa, nada acontecerá. Mas se alguém sair para fora, a pessoa vai ser morta e a culpa será sua. Mas se alguém atacar alguém dentro da sua casa, a culpa é nossa. Nós te garantimos que todos que estiverem dentro da sua casa, ninguém vai ser ferido. Aí ela concordou e fez eles descerem pelo muro da parte externa, então, de Jericó,
Falou, olha, vocês ficam naquela cidade aqui na montanha, esperem uns 3 dias até quem está procurando vocês retornarem, e depois vocês vão embora. Falou, olha, que você coloque na janela um fio vermelho, escarlate, para marcar, para todos saberem que aqui é sua casa e nós não te atacar. Ela concordou e assim que eles saíram, ela já colocou o fio, o cordão vermelho ali sobre a janela. Eles foram para a montanha e de lá então retornaram ao acampamento. Partiram, pois, os israelitas e se dirigiram à montanha. E lá permaneceram 3 dias até o regresso dos perseguidores que o buscavam por todos os caminhos e não o encontraram. Então os 2 homens desceram da montanha, atravessaram o Jordão e chegaram a Josué, filho de Num, a quem prestaram completo relatório sobre tudo o que havia acontecido. Disseram a Josué, realmente Deus nos coloca toda a terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante do povo de Israel. Josué, capítulo 3. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale de Abel-Sintim, das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessar o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós, igualmente, saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conheceres o caminho que haveis de seguir, pois nunca passaste por este caminho. Conservai, contudo, entre vós e a arca distância de aproximadamente de 900 metros. Cuides para não vos aproximar dela. Então eles saíram e se acamparam ali às margens do Rio Jordão. E ali então foi apregoado, foi falado para todo o acampamento, falou, olha, vocês não conhecem o caminho, vocês nunca passaram por aqui. Daqui a 3 dias, a hora que os sacerdotes, os levitas, apanharem a arca da aliança, que nós sabemos o que é a arca, que é aquela arca que Deus tinha mandado Josué fazer. A hora que apanharem, os sacerdotes pegarem a arca, saírem, todos vocês levantam e seguem. Mas fazendo questão de manter uma distância entre vocês e a arca, do sacerdote levita, de aproximadamente 900 metros. Mantenha essa distância. E eles vão andar exatamente para vocês conhecer a região que vocês não conheciam. Josué orientou o povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. Então Deus falou a Josué, hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheça que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás ao sacerdote que transporte a arca da aliança, dizendo, quando chegardes às margens das águas do Jordão, pararei junto ao próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas, aproximai-vos e ouvis a palavra de Deus, vosso Deus. E completou, nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando a planta dos pés do sacerdote que transportar a arca de Deus, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, a correnteza será represada, e as águas formarão uma espécie de muralha d'água.
para quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés do sacerdote que transportava a arca, se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita. As águas que vinham de cima em forte correnteza pararam e formaram uma muralha d'água a grande distância dali perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, Mar Morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Deus ficaram parados sobre a terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou pisando no solo da nova terra. Deus fala com Josué, falou, olha, eu vou começar a te exaltar hoje. Todos verão que assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Você será engrandecido diante de todos. Todos vão ver o meu poder se manifestando em você. Ele determinou. Falou, olha, mande os sacerdotes marcharem com a arca. Josué deu a ordem. Os sacerdotes foram. Antes separou-se 12 pessoas, ou seja, um representante de cada tribo, ou seja, os príncipes de cada tribo, né? Para guiar e dirigirem o povo, as suas tribos. Os sacerdotes foram, pararam-se às margens do Rio Jordão, eles com a Arca da Aliança. Quando colocaram o pé ali, molharam os pés, porque nesta época do ano, que era a época da colheita, o Jordão estava transbordando. Inclusive a água saía ali pelas margens. Eles tocaram ali, os pés dele foram molhados. Naquele momento, as águas pararam. Todas as águas que vinham descendo pararam a uma certa distância. Foi feita uma espécie de muralha da água. Aquelas que já tinham passado ali foram escoando e ficou seco ali onde eles estavam. Ou seja, daquela parte para baixo ficou seco, que a água escoaram, e a outra de cima ficou parada, interrompida. E eles atravessaram, ficaram, os sacerdotes foram até o meio do Rio Jordão e ali pararam. Todo Israel atravessou no meio do Rio Jordão, na época da cheia, na época que ele estava transbordando, atravessaram por ele a seco, pisando no seco. Isso todos os hebreus ali, os israelitas, e cruzaram então o Jordão. Mais uma vez, Deus honrou realmente Josué, porque foi através dele, Deus usou para fazer este milagre, esse sinal maravilhoso. Josué capítulo 4. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Deus voltou a falar com Josué e lhe ordenou: escolhei 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e ordenai-lhe: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram, e pousaram seus pés, 12 pedras, e carregai-as convosco e depositai-as no lugar onde acampareis esta noite. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo. E lhes ordenou: passai adiante da arca de Deus, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra de acordo com o número de tribos dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos vos perguntarem: o que significa para vós estas pedras? Então lhe testemunhareis que as águas do Jordão dividiram-se diante da arca da aliança de Deus. A sua passagem cindiram-se as águas do Jordão. Estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel.
Deus falou com Josué, falou, escuta, manda cada homem, né, um de cada tribo, 12, representando cada tribo, apanhar do meio do Rio Jordão, ali onde os sacerdotes estavam com a arca, uma pedra cada um. E esta pedra vocês vão levar até ali no acampamento, né, onde vocês vão acampar esta noite. E ali faça um memorial, que para ficar, para que todos venham lembrar o que Deus fez secando o Rio Jordão, que essas pedras servirão para trazer a memória, trazer a lembrança de que Deus secou o Rio Jordão para o povo passar a pé. E assim eles fizeram, passarem a seco. E assim eles fizeram. Os israelitas fizeram tudo como Josué ordenaram, tomaram 12 pedras do meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Deus havia orientado a Josué. E as transportaram ao acampamento e ali depositaram. E Josué erigiu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde o sacerdote que transportava a arca da aliança firmaram seus pés. E elas continuam lá até o dia de hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que se cumpriu tudo o que o Senhor havia ordenado a Josué dizer. Josué dizia ao povo, segundo tudo quanto Moisés havia orientado a Josué, e o povo apressou-se a atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Deus e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os homens da tribo de Rubem, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para a guerra, à frente dos israelitas. Tudo de acordo com o que Moisés havia deixado orientado. Cerca de 40.000 homens, preparados para as batalhas, marcharam diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel, e eles o respeitaram durante toda a sua vida, como tinham respeitado a Moisés. E então, Deus falou a Josué, ordena aos sacerdotes que transportam a arca do testemunho, as tábuas da aliança que podem se retirar do Jordão. E prontamente Josué lhes ordenou que também saíssem de lá. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que seus pés tocaram o solo seco da nova terra, as águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal, cobrindo como antes as margens de ambos os lados do rio. Então depois que Deus falou com Josué, fala com os sacerdotes agora que podem sair, pode cruzar também o Jordão. Então eles cruzaram com a arca. Nessa arca, a única coisa que tinha na arca eram as tábuas da lei, aquelas que Deus tinha mandado fazer, com os 10 mandamentos. A palavra de Deus, né, que era a Bíblia da época, né, os mandamentos, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que Moisés tinha escrito, é o que tinha ali na arca. Tinha também um pouco do maná, um gume do maná, que foi o alimento que o povo comeu durante 40 anos que o Senhor enviava do céu. E o bordão de Arão, aquele que floresceu. Era a única coisa que estava ali na arca da aliança. Eles cruzaram o caminho ali, no meio do mar. E quando, do meio do mar não, do Rio Jordão, então após eles cruzarem, e o sacerdote também agora com a ordem do Senhor atravessarem, é assim que eles pisaram na terra seca do lado de cá da terra, as águas voltaram normalmente. Onde estava aquele paredão de água que voltou o seu curso normal. E as águas então, inclusive, atacavam ali as margens todas. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês do ano,
e montou seu acampamento em Gilgal, no extremo leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué erigiu em Gilgal. Orientou ele aos israelitas: quando no futuro vossos filhos indagarem a seus pais o que significam estas pedras, explicarei a vossos filhos: Israel atravessou este Jordão em terra seca. Pois Deus, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como o Senhor vosso Deus havia feito com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o atravessássemos, para que saiba todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Deus, vosso Deus, e para que temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Olha, ele fez aquele memorial com as pedras que Deus tinha mandado ali no acampamento. Falou: isso é para que vocês lembrem quem é Deus, quem é o vosso Deus. Que isso sirva de memorial para os filhos, netos, bisnetos, todos saber que Deus secou o Rio Jordão para o povo atravessar, e que todo o povo atravessou o Jordão em terra seca. Cerca de 40 mil homens atravessaram ali o Rio Jordão. Na sua época está mais cheia, atravessaram em seco. Então, isso é para lembrar, não somente como algo fantástico que aconteceu, mas saber que foi Deus que fez. O poder de Deus tem condição de interromper, parar um rio. Tem condição de abrir um mar, como foi no caso do Mar Vermelho. Que esse é Deus. Por que que ele tem este poder para fazer estes tipos de sinais? Por que que Deus pode fazer isso? Porque tudo é uma criação dele. Ele criou tudo, então ele pode interromper o mar, secar o mar, encher o mar mais. Ele pode trazer chuva, pode trazer sol, pode trazer vento, pode trazer tempestade, pode trazer seca. Tudo é ele, porque tudo é criação dele. Quando nós fazemos alguma coisa, nós criamos alguma coisa, nós temos poder, nós temos a habilidade, o querer de modificar de acordo com a nossa vontade. Deus tem poder para isso. Deus pode. Nós vimos os inúmeros sinais que ele operou atrás de Moisés. E agora vemos esse grande sinal que ele começou com Josué, exatamente para enaltecer Josué diante de todos. Só que esse Deus que fez isso é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que opera os mesmos milagres, os mesmos sinais, os mesmos prodígios. O que nós precisamos, o que nós queremos, nós temos que buscar nele. Porque ele é a fonte de tudo. Não existe nada impossível demais para Deus. Ele mesmo diz isso. Basta nós crer, basta nós obedecermos, vivermos a sua palavra. Nós vimos lá no início da lei, Moisés citando várias vezes, para os israelitas serem bem-sucedidos, deveriam simplesmente obedecer a Deus. É obediência. Todo mundo sabe. Obediência, ela sim que é a chave da vitória. Queremos ser vencedores? Queremos desfrutar de vitória? A nossa vitória nós tem Jesus. Então é lá que está a vitória. É lá que nós devemos buscá-la. Por isso basta somente obedecer. Qualquer área da nossa vida, qualquer que seja o deserto, a vitória está em obediência à palavra de Deus. Nós concluímos hoje, nós lemos até o capítulo 4. Até o capítulo 4 do livro de Josué. Sendo a vontade de Deus, amanhã nós vamos ler então Josué, o capítulo 5. Mas todas as nossas dúvidas, todas as respostas, tudo que nós queremos está na palavra de Deus. Por isso, em todo o tempo,
eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.